Cheguei mais para mais um podcast Neurociência com Afeto. O primeiro podcast que dá voz aos pais, isso mesmo. Pais de crianças que têm transtornos do desenvolvimento ou que enfrentam qualquer desafio relacionado ao desenvolvimento e ao comportamento. A gente acredita que a ciência traz a base, mas é o afeto, é a partilha de coração que realmente transforma. Eu sou a doutora Lil, eu tenho PhD em neuropediatria e estou aqui com meus convidados hoje. Fala aí, Fred. Olá a todos, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa nossa conversa. Que bom, viu, estar aqui ao seu lado, doutora Lil. Eu sou o Fred, psicólogo diretor do Instituto Bora Brincar, e estamos aqui com ilustres convidados, ambos da área do direito. Aqui ao meu lado tem a Dani, viu? Seja muito bem-vinda. Olá, Fred. Olá, doutora Libiana. E o Marcelo. Olá, Fred. Olá, doutora Libiana. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, que alegria a gente poder receber esses pais aqui. A gente vai começar falando de o que vocês, Dani, o que vocês, Marcelo, observaram lá no início da vida da filhinha de vocês, que chamou a atenção assim, poxa, alguma coisa tá diferente do que a gente esperava. E como que foi esse processo? Bem, doutora, no início foi a dificuldade na fala dela. Ela não falava muito. Até 1 ano e meio, mais ou menos, ela não falava. E a gente achou no início que era normal, porque eu mesma tive uma dificuldade eu fui falar com 3 anos e meio, 4 anos, e ela foi, com essa idade, ela estava na pandemia, no período de pandemia, ela não tem irmãos, não estava com convívio de amigos, então a gente achou que o atraso da fala fosse por conta da pandemia e fosse por conta de não ter irmãos. Entendi. E depois, como é que foi, Marcelo, assim? Vocês viram que tinha um atraso. O pediatra já tinha observado esse atraso? Porque a gente sabe hoje que a criança tem que ter o seu desenvolvimento acompanhado. E lá na caderneta da criança, gente, tem a parte lá do desenvolvimento que ela tem obrigatoriamente que estar preenchida desde 2017, é lei no Brasil, que a criança tem que ter o seu desenvolvimento formalmente avaliado. Se essa criança, então, tinha lá o seu 1 ano e meio e não ainda conseguia falar, já tinha que ter sido detectado antes pelo médico, não é? Esse atraso da comunicação. E antes da fala, tem outras questões, sabe, Dani, sabe, Marcelo? Que a gente observa da comunicação. O médico observou isso, Marcelo? Bom, doutora, foram feitos os exames, né, de rotina, né, e nenhum deles apontou nenhuma normalidade. Na verdade, essa questão de atraso, de dificuldade de convívio social, foi apontada pelos diretores da escola, né, porque eles, com o convívio lá das crianças, né, e tal, com essa experiência, então eles é que detectaram e nos chamaram a atenção para essa situação, porque, né, eles achavam assim que a minha filha estava assim tendo dificuldade de relacionamento, então eles falaram, olha, vocês têm que olhar isso, né, e sugeriram que a gente procurasse a princípio um otorrinolaringologista para que ela fosse, né, para que ela fosse examinada, né, e fizesse os exames para ver se tinha problemas de audição, de fala e outros do tipo. Então, o otorrino, após os exames, né, ele foi constatado que ela não tinha nada, né, assim, não foi apontado, não foi encontrado nada assim, em termos de diagnóstico, que ela teria algum problema físico, né? Então, a partir daí, nós começamos a procurar o auxílio das terapias, né? E também, é claro, fomos orientados a procurar os especialistas da área. Ah, que legal. É importante destacar que a gente sempre vê esse fluxo do médico, que às vezes ali na consulta de puericultura, ele vai apontar para a família algum possível atraso. Outras vezes a própria família é quem encontra e aí procura
né, um médico de referência, geralmente o pediatra, o médico da família, para falar em relação aos atrasos do filho. Agora, outras vezes, a escola, né, ali avaliando a criança frente aos pares, acaba comunicando para a família. E que bom que nós temos escolas e pessoas sensíveis para que possam, quanto antes, dar o start, o início desse processo. Foi-se então até o médico especialista e esse detectou que não tinha então nenhuma dificuldade biológica nessa questão da comunicação, de ouvir e de se expressar. E daí para frente, encaminhado para o profissional especialista, para onde que vocês foram, como que foi feito, que aí abre-se um mundo novo, né? Minha filha está com atraso de fala e aí o que que a gente faz? Como que foi esses primeiros passos de estimulação, Dani? Isso, aí nós fomos, inicialmente num primeiro neuro. Esse neuro, ele inicialmente teria dito que a nossa filha era tímida, embora precisasse passar pelas terapias. Mas aí a gente não se deu por satisfeito não, a gente quis uma segunda opinião, porque como tímida, mas precisava das terapias? Como assim? Aí a gente teve como referência a doutora Liubiana. E, graças a Deus, foi quando a gente descobriu que a gente precisava realmente das terapias, o enfoque, a importância da estimulação e como a nossa filha melhorou, graças a Deus. A parceria do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do fono e das estimulações que ela tem tido lá em casa, graças a Deus, hoje ela é outra criança. E a parceria com vocês, né? Porque, assim, vocês realmente são pais diferenciados. Gente, eles estão lá sempre, os dois. E é lindo de ver, assim, né? O quanto que eles se dedicam em levar, em aprender, em implementar, amar, ter carinho. Então, assim, pra gente, vocês são um exemplo, sabe, Marcelo? E muitas vezes a gente tem falado isso aqui no podcast, que a mãe que assume muito e o pai não assume. É muito difícil ter pais, né? Eu estou falando mesmo do pai, do masculino, acompanhar a criança nas consultas, no processo de terapia. E o que as pesquisas mostram é que quando os pais acompanham os dois, a criança tem resultados infinitamente melhores. Porque a terapia, muita gente tem medo, né, da terapia. Fala assim, não vou levar não, o menino é muito novo, não vou fazer tratamento não, o menino vai sofrer para quê? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, tanto o quanto que é legal, né, a gente sabe o quanto que ela fica feliz lá com a gente, e o quanto que vocês tomaram essa decisão de vocês dois darem as mãos e de acreditar que realmente precisava e de investir na filhinha de vocês e o quanto isso tem gerado, então, benefício para ela e para vocês. Fala, Marcelo. Bom, você falou que, né, os pais, né, os pais no sentido masculino, né, assim, que tem pouca participação, né, nesse assunto. E, de fato, é mesmo, assim, apesar de que lá na escola da minha filha, assim, todos os pais, ou a maioria deles, né, participam, inclusive, das reuniões escolares. Então, assim, é uma coisa realmente muito interessante. Mas, no meu caso, assim, é porque quando, desde cedo, desde criança, que eu fui acostumado a ver as pessoas, né, minha mãe, minha avó também, que tratavam muito de pessoas, então eu fui crescendo muito com aquilo e eu tive essa participação. E para mim não é problema nenhum, não é demérito nenhum, por exemplo, desde que a Maria Laura nasceu, que eu troco fralda dela, Que que eu bonitinho. troco, que eu dou banho, né? E isso para mim não é vergonha, até pelo contrário, assim, é uma forma de afeto, né? E isso também até criou um certo problema interno na família, né? Porque o pessoal não aceitava, mas eu não ligava não, porque para mim o importante é a minha participação na vida dela. Então eu sempre cuidei dela, sempre troquei fralda, sempre
as necessidades fisiológicas Eu vou dela, até sim. complementar aqui que Marcelo falou, participação, não é ajuda, né? Porque muitos pais, eu vou Não, ajudar a mãe, não, é participação, olha que lindo. Participação é, como pai, é continua, porque Marcelo. é participação, porque na minha concepção, eu não estou fazendo um favor para ela. Isso. Eu estou fazendo a minha obrigação enquanto pai, né? Então, assim, e também não espero nenhum retorno futuro dela, entendeu? Assim, porque eu estou fazendo aquilo que a minha consciência está pedindo. Então, na minha opinião, a participação dos pais, né, tem um duplo sentido, porque não é só, eu estou aprendendo também com as terapias, estou aprendendo até a rever alguns atos pessoais, e também as terapias, além de estarem ajudando a minha filha, elas também estão ajudando na convivência familiar, Ai, que lindo. estão tornando a nossa convivência a gente mais unido, no sentido assim, de um propósito. Então, enquanto isso, família. de enquanto família. Então, esses três aspectos que para mim são fundamentais. Quando a gente orienta os pais no consultório, a gente parte de diretrizes, de modelos de estimulação que têm sua comprovação científica em relação à evidência, modelos que partem do amor entre pais e filhos, entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho. O que a gente procura fazer é orientar com aquele afeto que os pais já trazem, eh, estratégias específicas para aquisição de desenvolvimento em áreas específicas. Então, eu queria que vocês relatassem para a gente, dentro desse processo, dos pais entrarem dentro do consultório, de verem o terapeuta estimulando seu filho, de criar-se ali um debate, de aquecer as percepções na consciência de cada um e de colocar em prática, tanto do consultório quanto dentro de casa. O que vocês têm aprendido nesse processo, eu vou falar assim, de um treinamento de pais reflexivo, que coloca os pais numa posição não passiva, mas numa posição de protagonismo para o desenvolvimento dos filhos. O que vocês têm aprendido nesse processo? Porque o Marcelo falou ali daquilo que ele aprendeu da história de vida dele, que ele observava as pessoas da família amando, cuidando das pessoas. Mas e dentro do consultório, o que veio de novo nesse processo de treinamento de pais para a estimulação da sua filha? Toda vez que a gente vai no profissional, com a Maria, a gente, com muito carinho, com muito zelo, cada profissional explica para a gente, você vai treinar com a Maria essa semana dessa forma. E a gente percebe que no dia a dia, às vezes, passa desapercebido muitas coisinhas que a gente deveria estar fazendo realmente e com a rotina, com o corre-corre do dia a dia, a gente não faz. Observações, rotinas que eu fui colocando no banheiro, por exemplo. Hoje a Maria Laura tem autonomia para tomar banho sozinha, graças ao que o Fred me explicou, por exemplo. Põe o desenho da criança tomando banho, da criança escovando os dentes. Hoje a Maria Laura já entra no banheiro, toma banho sozinha, pega a toalha, já escolhe a roupinha sozinha. Então, assim, essa independência, essa autonomia supervisionada, coisas que, assim, com pressa, antes eu fazia, vamos embora, Maria Laura, não, mas agora ela já troca, já escolhe a roupinha no dia a dia. Isso é muito gratificante, não tem preço, Fred. Isso é cada profissional, toda semana, aí a gente vai dando feedback para o profissional. É muito gratificante mesmo, viu? Vale a pena. E em casa a gente tem uma dica que eu daria para os pais. É muito importante realmente esse acompanhamento com o profissional, mas em casa o carinho, o contato direto com os pais, brincar muito com as crianças, gente, não deixar as crianças usarem a tela, ficarem televisão direto. A gente já teve a pandemia, as crianças já foram bombardeadas com esse tipo esse momento que a gente precisou deixar as crianças.
Agora vamos ler, brincar com as crianças, interagir com as crianças, isso é muito importante. Só o lado do profissional, em casa a gente precisa fazer isso. Eu acho muito importante fazer essa pontuação, doutora. E tem uma questão também, porque toda vez que a gente está reunido, igual, por exemplo, na semana passada, nós estávamos jogando bola com a Maria Laura, a Daniele e a Maria Laura. E a Maria Laura morrendo de rir, brincando com as brincadeiras, uma coisa que para nós assim é algo assim simples, né, que não tem tanta significância, mas aquilo para ela foi um motivo de muita alegria. Então, e a gente aprende muito isso com o auxílio dos profissionais, porque eu, por exemplo, né, outro dia na escola, a professora mostrou para a gente, olha, outro dia a Maria Laura estava tendo esse tipo de reação. Ela chegou para ela, pegou na mão dela, olhou nos olhos da Maria Laura e falou, filho, o que está acontecendo? Então, assim, isso para mim foi um aprendizado, porque eu também comecei a fazer isso e funciona. Embora, assim, o Fred já tenha falado isso conosco, toda vez que for conversar com ela, né, sentar no mesmo nível, não se colocar acima dela, né, mas colocar-se no mesmo nível, para você olhar nos olhos, né, na mesma direção, não dando a entender, não querendo colocá-la como se ela estivesse se sentindo no segundo plano, mas se colocando no mesmo nível, né, abaixando para ela. Então, quer dizer, isso é fundamental, para ela não se sentir humilhada. Então, quer dizer, a criança precisa desse estímulo. Isso aqui a gente vai ter que destacar. O que a ciência fala hoje? Não é a minha opinião, não. É o que as pesquisas científicas já concluíram. Excesso de tela causa atraso da fala, da comunicação e causa atraso da interação, déficit na interação social. Então, não é a minha opinião, não é a experiência dentro da minha casa ou dentro da casa deles. A evidência científica é quando você reúne um número muito grande, tá, de participantes das pesquisas e você tira conclusões muito claras com dados estatisticamente significativos. Nesse caso, é comprovado que o excesso de tela, então, prejudica o desenvolvimento infantil. Até 2 anos, a criança não pode acessar telas. De 2 a 5 anos é 1 hora por dia. E acima de 5 anos é 2 horas por dia. E aí tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho tempo. Gente, envolva a criança nas atividades do dia a dia, porque antigamente não existiam telas, não é? Antigamente, quando a gente era pequeno aqui, não existia Instagram, WhatsApp, tinha um desenho, às vezes, em um horário do dia específico. E, E as doutora crianças Libiana, brincavam de eu outras posso formas. te fazer uma pergunta? Pode. Porque, segundo a pediatra da minha filha, isso também causa problema visual. Isso, então, além dos distúrbios do desenvolvimento, a gente, por exemplo, está associando o excesso de telas ao aumento da miopia. Então, Uhum. a sociedade aí toda da oftalmologia prevê um aumento expressivo de pessoas com miopia por causa do excesso de tela, fora as questões da parte motora, da parte das articulações, muscular, as dores que as crianças estão tendo, obesidade, porque as crianças ficam muito paradas. Então, a gente vê que as crianças, cada vez mais, elas estão acessando muitas telas, estão tendo vício de telas e está prejudicando o desenvolvimento. E, gente, vou falar para você que é médico, que cuida de criança, pediatra. Se detectou que tem algum atraso, tem que intervir imediatamente. A gente não pode esperar, não existe mais isso, vamos esperar o tempo dele. A mãe falou depois. Na época dela, lá atrás, não tinha o conhecimento da neurociência que tem hoje. Então, hoje a gente sabe que o cérebro tem as janelas de oportunidade. E no início da vida, por exemplo, a janela da linguagem, ela se fecha aos 3 anos. Então, a gente não pode esperar a janela se fechar para começar o estímulo, porque senão o resultado não vai ser o mesmo daquele que você alcançaria se você começasse o estímulo antes. Então, esse conceito de janela de oportunidade, ele é fundamental. E se você é médico, oriente a família a brincar. Coisas simples, não precisa de nada sofisticado. O que tem de mais sofisticado é o amor de pai e mãe. Senta e explica para esse pai e para essa mãe. Vai ler com seu filho, vai brincar, vai interagir.
tá? Isso é o mais importante, que é o poder do afeto, é o poder da conexão, da reciprocidade. Essa questão que a doutora Lilbiana acabou de destacar, que de fato não existe nada mais sofisticado que o amor de pai e mãe. Eu estou ao lado de vocês já faz algum tempo e a gente vê grandes avanços na vida da Maria Laura, né? Conquistas assim que fazem com que a gente comemore de coração. E aí a gente ouve algumas famílias dizendo assim nesse processo: ah, o terapeuta me impôs objetivos, me deu trabalho. É importante esclarecer para as famílias que uma criança se desenvolve a priori por essa relação do amor do pai e da mãe. É claro que é necessária a intervenção do especialista, é claro que é necessário que essa criança aprenda com seus pares em outros ambientes, na escola, e tudo isso é muito importante. Só que o que a gente percebe é quando a gente faz uma orientação de pais baseado no interesse dos pais, naquilo que os pais querem para o seu filho. Então, a gente seguir a liderança da família, dentro da rotina real da família. Então, olha, eu tenho 15 minutos para brincar de manhã cedo, eu vou brincar com minha filha, eu adoro dar café para minha filha, nós vamos nesse momento específico treinar com ela mais autonomia, comer de maneira saudável, eu adoro dar banho na minha filha, nós vamos trabalhar com os pais maneiras que eles façam um pouco menos para que a criança faça um pouco mais. Achei até interessante a Dani falando aqui de autonomia monitorada. Dentro dessa realidade, vem da colaboração de vocês no processo de desenvolvimento da filha de vocês, eu queria perguntar para vocês dois: o que de fato vocês mudaram nesse tempo todo, tendo uma orientação de um profissional frente à imaturidade do desenvolvimento de vocês? Eu costumo dizer assim: o que vocês melhoraram do melhor de vocês? Como que eu me tornei um pai melhor ou uma mãe melhor dentro do meu contexto, da minha realidade? Queria terminar só dizendo assim: são pais que trabalham, são pais que namoram, são pais que cuidam da casa, são pais que pagam contas, como qualquer outro, não tem vida fácil. Então, eu tô lá na vida fácil e fico lá só estimulando a minha filha. Não, a gente estimula a filha no contexto, na rotina. Então, essa pergunta que eu queria fazer para vocês: o que vocês mudaram depois desse processo de orientação parental? Fala. Fred, nós não sabemos, a gente não sabe de tudo, né? As pessoas, nós não temos o conhecimento geral de tudo, né? A gente pode ter um conhecimento de uma área que a gente estudou, né? Mas, por exemplo, eu sou formado, sou pós-graduado em Direito, mas eu não entendo nada de terapia, não entendi até então. Então, assim, a humildade para a gente aprender com os profissionais. Então, isso que para mim foi o fator mais importante, pessoalmente falando, porque eu aceitei o auxílio, as orientações, eu não encaro isso como obrigação, como imposição, muito pelo contrário, eu encaro isso como auxílio, né? Então, assim, eu particularmente aprendi, né? Aprendi a conviver com a situação, embora eu já tivesse assim alguma noçãozinha desse aspecto de cuidado, mas eu aprendi a eficácia, né, como fazer as coisas de uma maneira muito mais eficaz do que era antes. Porque pai e mãe já traz no coração a intuição de como cuidar. É, Mas a gente estuda para tudo na vida. Eu falei isso no meu TEDx, mas a gente não estuda para ser pai e mãe. E tem muita coisa legal hoje na neurociência. E ao lado disso tem muita fake news sendo divulgada. E isso. muitas pessoas acabam seguindo dicas, orientações sem um embasamento científico. Então, é um alerta aqui também para que a gente possa divulgar o que tem base na ciência. Isso é muito legal. E que você que é pai e mãe possa estudar, possa aprender para desenvolver o cérebro do seu filho de forma plena. Então, tendo atraso ou não tendo, a gente tem que aprender. A gente está aqui diante de um casal que falou que a filhinha tinha um atraso do desenvolvimento e eles não esperaram nada, buscaram correr atrás, mesmo ouvindo de um médico, correr atrás mais ainda, porque eles queriam o melhor para sua filha. E eles não veem isso como um peso, eles veem isso como uma oportunidade de crescimento pessoal, de aprendizagem, de conexão em família. Então, também a gente escolhe a forma que a gente quer se portar, se situar diante daquela realidade.
E o resultado está maravilhoso, né, Fred, né, Dani, né, Com Marcelo? certeza. O que a porque gente acha, doutora, que o que limita não é nenhum diagnóstico, ou autismo, ou TDAH, ou qualquer outro diagnóstico que venha a ser. O que limita é a falta de conhecimento, é o preconceito, é a Isso, falta de intervenção é, precoce. é isso é mesmo. porque, assim, para finalizar a minha parte também, né, mas é porque eu tenho uma experiência pessoal, porque há 50 anos atrás, eu fui submetido, né, a um acompanhamento psicológico, exatamente porque eu também tinha um comportamento semelhante, né, quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, assim, eu tinha um comportamento semelhante ao da Maria Laura. Eu era muito tímido, gostava de ficar mais a sós, e, segundo meu pai, pelo fato, né, da ciência naquela época não ter o avanço que tem hoje, a psicóloga foi um pouco infeliz ao dar um diagnóstico de que eu não poderia passar de um motorista de caminhão, né? E hoje é Mas, pós-graduado em mas Direito, assim, inteligentíssimo. graças ao estímulo familiar que eu tive, né? Assim, embora os meus pais não tivessem tanto conhecimento científico, mas eu tive muito estímulo no sentido de não desistir, de não desanimar das coisas. Então, assim, aí isso me ajudou a crescer. Olha Tanto que que eu lindo. passei em vários concursos, né, enfim. E a mesma coisa suponho, com a Daniela. Então, quer dizer, essa experiência, ou a base familiar, a estrutura familiar, o incentivo que a família pode dar para a criança é de extrema importância, é claro, acompanhado dos profissionais que vão incentivando, vão ensinando, na verdade, como agir, igual o doutor Fred e a doutora Libiano têm feito. A Não gente duvide do potencial do seu filho. Não duvide. Acredite no potencial. Busque, estimule, brinque, sorria, se conecte, não é, Fred? a gente sempre trabalha com práticas baseadas em evidência e sabe o poder que isso tem na vida de uma criança ou em qualquer outra área. Mas ouvir aqui de vocês, eu que acompanho, né, sou uma testemunha visual do quanto que vocês amam, do quanto que vocês lutam, do quanto que vocês se dedicam pela filha de vocês, e aí eu ouvir aqui, né, que assim como eu fui amado, eu pretendo, com a força desse amor, fazer com que a minha filha alcance o pleno potencial dela, é algo que de fato nos emociona, e eu gostaria que vocês deixassem alguma mensagem para as famílias, que possa ser o caso que tenha uma criança que tem algum atraso motor, de fala, social, cognitivo, porque a gente vê que de fato esse amor transforma. O recado que eu gostaria de deixar é que não desanimem, gente, não desacreditem, que não deixem de amar seus filhos por algum diagnóstico, porque o amor não consiste nisso. É o nosso filho, o amor está aí. Com ou sem diagnóstico, é o nosso filho, é o presente de Deus, o maior presente que a gente poderia receber. Então, independente de qualquer diagnóstico, lute pelo desenvolvimento mais rápido possível, mais precoce, procure pelo tratamento em casa, estimule o seu filho, é isso que é o mais importante. E deixo um recado para os pais, os maridos, no caso, né, os pais, né? Não tenham vergonha, não. Né? Não é vergonha nenhuma a gente trocar a fralda de uma criança, não é vergonha a gente levar uma criança para fazer as suas necessidades fisiológicas, principalmente. Né? Isso aí não é só. A gente precisa vencer essa barreira de que só a mãe é que tem que trocar a fralda de criança, só a mãe que tem que dar banho numa criança. Os pais também podem fazer isso. E os pais também podem e devem participar das atividades que os profissionais vêm nos ajudando, nos auxiliam, principalmente os profissionais do nível do Dr. Freixo e da doutora Libiana. Olha, eu fico aqui emocionada e eu espero que muitas pessoas possam escutá-los falando, que vocês realmente alcancem muitos pais, muitas mães
e que esses corações sejam tocados para que a gente possa ajudar mais e mais crianças. Essa é a nossa missão. Por isso que a gente traz famílias aqui nesse podcast, porque a gente precisa de ouvi-los, a gente precisa de aprender com eles. Eu agradeço a Deus por ter vocês na minha vida, por aprender tanto com a filhinha de vocês. Nós é que Ela é incrível. Nós é que Nós que agradecemos. agradecemos, Eu sou doutora. apaixonada por ela, né? Ela é maravilhosa e agradeço a missão de estar ao lado do Fred também. A gente aprende juntos, a gente trabalha juntos e a gente fica por aqui. Muito obrigado. Compartilhe aí com outras famílias, com outros profissionais, que a gente possa criar uma corrente do bem, falar de coisas realmente que são sólidas, que tenham evidências e que vêm do coração. Neurociência com afeto. Até o próximo podcast.